Hoje nós vamos conversar sobre o Jesus que eu não conhecia ou que eu nunca conheci. Porque Jesus, quando falamos de Jesus, existem uma série de pensamentos acerca de Jesus. Que Jesus era um tipo de pessoa que nem sempre condiz com o que a palavra de Deus nos apresenta. Então eu quero convidar você. Dezembro, nós não celebramos o nascimento do Papai Noel, nós celebramos o nascimento de Jesus. E eu quero convidar você então a enxergar um Jesus que a palavra de Deus nos aponta e é talvez muito diferente do Jesus que estávamos acostumados a ver até então. Jesus e a multidão, começamos então com essa pergunta: o que é certo e o que é errado? O que é certo e o que é errado? Muitas pessoas também fazem outra pergunta, principalmente no ambiente religioso: o que é espiritual e o que não é espiritual? E é engraçado porque a religião, seja ela qual for, seja ela a Umbanda, a Macumba, o Espiritismo, o Islamismo, o evangélico, o católico, todas as formas de religião sempre tentam responder essas perguntas: o que é certo e o que é errado, o que é espiritual e o que não é espiritual. E isso pega muito forte na gente enquanto a gente é multidão, enquanto a gente é religioso, enquanto a gente é fariseu. Porque a gente quer fazer tudo certinho porque a gente não quer ter a aprovação de Deus. A gente quer que Deus se sinta obrigado a fazer aquilo que a gente acha que merece. Essa é a grande pergunta. Por isso que então a gente fica nessa tensão. É certo fazer isso? É errado fazer aquilo outro? A gente vive uma vida como se fosse na corda bamba. E alguns perguntam para o pastor: é errado isso, pastor? É pecado ouvir música do mundo? É pecado comer fora de casa? É pecado? E daí o pastor fica nervoso e fala: não, você é que está em pecado. E o pastor não aguenta. O pastor muitas vezes não aguenta ter que responder isso. Sabe por quê? Eu já caí uma vez nesse erro. Um dia a pessoa perguntou para mim: é errado fazer determinada coisa? E eu falei: sim, é errado. Você sabe que é errado. E ela me perguntou: baseado no quê? Onde está na Bíblia que é errado fazer isso? E eu não vou falar para vocês o que é, senão vocês vão se escandalizar comigo. E eu falei: é verdade, a Bíblia não aponta que isso seja errado. Mas o nosso costume é fazer isso. É não cumprir essa questão. E essa pessoa só estava esperando isso, então ela me disse: bom, se você me diz que é pecado, mas a Bíblia não me diz que é pecado, então eu não concordo com o que você ensina, porque você ensina o que não está na Bíblia. Isso me fez pensar durante muito tempo. E eu quero que você abra o seu coração para o Espírito Santo, que foi o autor da palavra de Deus. Porque ele vai nos apresentar Jesus de uma forma que até então hoje nós não imaginávamos que existia. E nós não vamos fugir da palavra. Porque eu não quero que você se torne refém de mim ou de nenhum pastor ou de nenhum santo fariseu que se apresente a você para dizer o que é certo e o que é errado. E para começar essa nossa conversa, aí eu lembrei de conversas que eu tinha quando eu era fariseu, quando eu era evangélico, de ensinamentos que eu aprendi quando eu era fariseu e quando eu era evangélico e quando eu era multidão. E eu quero compartilhar com vocês coisas que eu ouvi dos meus pais, dos meus avós, que não estão na palavra, mas diziam que era pecado. Então a gente vai começar com isso daqui. O que era pecado na década de 1960? Quem nasceu na década de 1960? Levanta a mão, por favor. Ok, olha só. Gente experiente, gente maravilhosa. Deus abençoe muito vocês. Isso daqui meu pai conta. Meu pai era adolescente nessa época. E ele me contou então, meus tios me contaram o que era pecado nessa época. Era pecado você ir à igreja sem usar terno e gravata. Você sabia disso? Era pecado para qualquer homem entrar num templo cristão sem usar terno e gravata. Talvez isso não tenha acontecido aqui no Itaqui, mas em outras igrejas aconteceu isso de maneira muito intensa. Era pecado. Tem igrejas ainda que determinavam o seguinte: o homem não pode usar paletó se a abertura atrás estiver bem atrás. Ela tem que ser abertura lateral.
Para quê? Para não escandalizar as irmãs. Vocês estão rindo, mas é verdade. Isso era pecado. Usar terno com abertura atrás. Que mais que era pecado? Mulher na igreja era pecado? Não. Mas era pecado mulher que fosse abandonada por seu marido entrar numa igreja. Você sabia disso? Era proibido para a mulher que fosse abandonada por seu marido colocar o pé num templo cristão evangélico. Até a década de 60 não existia a lei do divórcio no nosso país. É uma lei lá da década de 70. Então era um escândalo se aparecesse uma mulher que não tivesse um marido ou que tivesse sido abandonada pelo marido aparecendo na igreja. Sabe qual era o comentário? Essa mulher vem aqui para procurar outro marido. Vai pegar os nossos maridos. Onde está isso na Bíblia? Em lugar nenhum. E também era proibido, era pecado, marido e mulher terem relação sexual se não fosse para gerar filhos. Era pecado, na década de 60, marido e mulher terem relação sexual pelo simples prazer. Você sabia disso? Alguns casais mais radicais, inclusive, tinham um lençol santo. E esse lençol ele tinha um buraquinho. Em algum momento, em algum lugar do lençol, dependendo de onde ficasse. A mulher deitava, colocava o lençol por sobre ela, porque era pecado o marido enxergá-la nua, tudo apagado, e o marido ia lá tateando para encontrar o bendito buraco para fazer o filho. Porque era pecado ter relação sexual pelo simples fato de dar prazer ou sentir prazer. Onde está isso na Bíblia? Em lugar nenhum. É invenção humana. Mas graças a Deus, 1960 não existe mais. Mas existiam algumas coisas que eram pecado na década de 1970. Vamos lá, caminhar comigo? Estão juntos comigo ainda? Você sabia que era pecado usar a bateria na igreja? Década de 60 era pecado. E sabe o que eles diziam? Porque bateria faz som de batuque. Batuque é usado em centro de umbanda. Então era pecado. Não podia usar. Na igreja na qual eu cresci, a gente foi ter bateria no final da década de 70 e início da década de 80. Para vocês se assustarem um pouco. Para verem que nem tudo que está sendo dito que é pecado hoje em dia é. Tudo depende do tempo. O que era pecado também? Em algumas igrejas, incluindo a minha, na qual eu cresci, era pecado tocar violão. Porque o violão era usado para música popular brasileira e não era usada para glorificar a Deus. Apenas instrumentos consagrados a Deus poderiam, ou seja, o órgão ou o piano. Apenas esses. Nenhum outro tipo de instrumento podia. Violão, então, era pecado em algumas igrejas. Em algumas igrejas, incluindo a minha, na qual eu cresci, era proibido bater palma enquanto se cantava. Porque isso não glorificava a Deus, porque isso era pecado. Vocês estão entendendo? E mais uma coisa que era pecado na década de 70. E esse filme retrata muito bem. Quantos já assistiram Footloose? Década de 80 esse filme. Eu assisti. Qual que é a tese desse filme? Esse ator, Kevin Bacon, ele vem de uma outra cidade, de uma cidade do interior. E ali, o pastor, ele tinha um grande poder, uma grande influência. Era uma cidade pequena. E ele havia determinado que era proibido dançar, porque dançar era pecado. Só que ninguém sabia que ele estava dizendo isso porque o filho dele havia morrido, porque tinha ido numa outra cidade para dançar e morreu num acidente de carro. E aí o pai criou esse ranço, que não, é pecado, não glorifica a Deus, sensualiza demais. Dançar, então, era pecado. Tinha pastor, inclusive, vou falar até baixinho, para não escandalizar vocês. Tinha pastor numa igreja que eu fui pastor depois. Sabe o que ele fazia? Ele pegava o carro pastoral dele sábado à noite e saía de clube em clube da cidade para ver se encontrava irmãos saindo lá das noites dançantes. Se fosse casal, então, meu Deus do céu, que grande pecado. O marido e a esposa saíram para dançar. Isso era pecado, gente, era sério. Gente que fosse pega dançando era levada no conselho para ser disciplinada. Nós estamos aqui com um casal que precisa ser disciplinado porque eles foram pegos dançando. Com outras pessoas, não, os dois, o marido e a esposa, estavam dançando, estavam em pecado.
Para, gente. Mas graças a Deus, década de 70 acabou e chegou a década de 80. Quem nasceu na década de 80? Levante suas mãos, por favor. Ok. Então eu já ouvi histórias que eu ouvia na igreja na qual eu cresci. Aqui eu sei que alguma dessas coisas acontecia também. Era pecado jogar bola de domingo à tarde. Porque domingo é o dia do Senhor, é um dia santificado para orar, para ler a Bíblia, para fazer qualquer coisa. Futebol sempre é pecado? Ah, era sempre pecado, não só os domingos. Olha só, misericórdia, hein? Era pecado jogar futebol. Até hoje, torcer para o Corinthians é pecado. Mas, esse é o maior de todos, né, Mônica? Mas eu lembro, meu pai conta que às vezes dava vontade, eles queriam sair para jogar futebol, assistir um jogo de futebol, o Grêmio de Maringá, o Galo do Norte do Paraná, era um timaço naquela época. Não podiam ir, porque era pecado. As igrejas tratavam isso como pecado. Era pecado também ir ao cinema no domingo, porque o domingo era o dia sagrado. Deus só acorda no domingo, porque de segunda a sábado é dia pagão. É dia onde Deus não ouve as nossas orações, é dia que não adianta a gente ler a Bíblia, porque o dia consagrado ao Senhor é o domingo. Era pecado ir ao cinema. Eu lembro, tinha 10, 11 anos, os meus amigos de igreja iam assistir um filme dos Trapalhões no cinema, e iriam no domingo à tarde. Metade da turma foi, metade não foi. E eu fiquei na turma que não foi. Porque meu pai dizia, domingo não é dia de ir no cinema. Aí eu pude ficar em casa, com o coração amargurado, emburrado, e não fiz nada para Deus. Bela santidade do pau oco. Nada. Mas vamos lá. O que mais que era pecado? Homens usarem cabelo comprido e brinco. Isso era um pecado. Eu lembro. Aí já no finalzinho da década de 80, um amigo meu, ele furou a orelha, pôs um brinco. E isso foi um escândalo na igreja. Um escândalo. Aí o pastor chamou ele e falou assim, meu filho, você sabe qual é o significado do brinco? Não, não sei, pastor. Se você usa brinco no lado esquerdo, significa que você é homossexual. Se você usa o brinco do lado direito, significa que você é viciado. O pastor que falou para ele. Cuidado com o que os pastores falam, gente, pelo amor de Deus. E ele ficou assim, mas de onde, pastor? Não, eu ouvi uma história assim. Mas era um rapaz muito inteligente, ele falou assim, mas pastor, na antiguidade os piratas não usavam brincos? Usavam, e não eram de Deus. Mas pastor, na antiguidade, na época de Jesus, os homens não usavam brinco. Que blasfêmia, menino! Onde já se viu isso? Pois se você fizer um estudo bem detalhado, quem começou usando brinco na humanidade não foram as mulheres, foram os homens. Mas por quê? Porque não era a moda cultural dos evangélicos. Isso que eu quero que você entenda. O que se diz ser pecado, na verdade, é uma moda cultural evangélica. Não há lugar nenhum na Bíblia que diga, é proibido jogar futebol aos domingos. É proibido assistir o Darth Vader aos domingos. É proibido o homem usar brinco e cabelo comprido. Não existe texto assim. Diz apenas em Corinto que as mulheres não devem cortar o cabelo. Mas essa é uma história para um outro momento. Chegamos em 1990 e vamos parar aqui para vocês não se escandalizarem mais ainda. Não vamos chegar no ano 2000, porque a coisa ainda está muito fresca, não quero escandalizar vocês. O que era pecado em 1990? Tudo relacionado a Disney. O Mickey tem um pacto com o demo. Um dos meus moletons favoritos que eu ganhei era um do Mickey da década de 20, um moletom cinza. Meu sonho era guardar ele para dar para o meu filho, para os meus filhos. Pois foi recortado, jogado fogo, porque era do mal. É verdade que alguns filmes da Disney tinham mensagens subliminares, é verdade. E é verdade que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas aí dizer que tudo isso é do mal. José do Egito, um dos desenhos mais bonitos da Disney, Príncipe do Egito, conta a história de José. Nem tudo que a Disney faz ou fazia era do diabo.
A gente tem que saber discernir, gente. O que mais que era pecado nessa época? Mas vocês adivinham essa? Cantar música do mundo. Cantar música do mundo era pecado. Ouvir música do mundo era pecado. Onde é que está na Bíblia que existe música do mundo e música que não é do mundo? Me digam. De onde é que vem isso? Isso começou lá na década de 90, com um casal de pastores que lançaram um selo gospel. E queriam vender esses discos gospel e começaram a dizer, então, o que é do mundo não presta, não é abençoado por Deus, não é ungido por Deus. E isso daqui é ungido por Deus. O que a gente vai dizer, então, de um grupo como Roupa Nova? Onde todos eles são cristãos. E não cantam nenhuma música para Deus, não gravaram nenhum disco para Deus, mas todos são cristãos. O que vamos dizer deles? O que vamos dizer de outros artistas que são cristãos, mas não gravam música para Deus? Eles são do mal? São do mundo? Não. Isso também era o costume, a moda, a cultura da época. E mais uma coisa. Eu caí nesses três em 1990. Era pecado você comer um sanduíche famoso. Tá bom? Era pecado você ir numa lanchonete, porque ela dava 10% do que arrecadava no mundo para a igreja do diabo de dízimo. Eu queria saber como é que descobrem isso. Quem é o evangélico que vai numa igreja satânica? Olha lá o dono do McDonald's, o dono daquela empresa lá. Olha lá, está dando dízimo aqui na igreja do diabo. Poxa vida. Eu queria saber quem foi esse evangélico que descobriu isso. Vocês estão percebendo? Nem tudo que a gente diz que é pecado, a Bíblia diz que é pecado. A Bíblia diz que existe pecado, sim. E o pecado, o primeiro pecado é aquele da pessoa querer ser mais santa que Deus, querer viver uma vida independente de Deus, querer viver pelas próprias forças. E a gente vai ver que Jesus criticava muito essas pessoas. Vamos caminhar um pouquinho mais. Eu quero ler a Bíblia com vocês agora. Quero convidar você para a gente ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 15 a 30. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 15 a 30. Começa assim: aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então, Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração,
e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ok. Essa última parte do texto nós conhecemos muito bem, mas passamos batido em alguns versículos antes que nós lemos. Deixe-me falar um pouco dessa introdução. Jesus está conversando com a multidão. E olhe para mim, por favor. Para Jesus, multidão e fariseus são a mesma coisa. Porque tanto multidão quanto fariseus, eles são extremamente orgulhosos e extremamente religiosos. Deixe-me dizer uma coisa também. Esse costume evangélico de buscar uma santidade por si só, essa postura evangélica de começar a dizer o que é pecado e o que não é pecado, é a mesma postura de fariseus. Fariseus é quem tinha um hábito de olhar para os outros e falar assim, vocês estão errados e eu estou certo, porque eu sou mais santo. Inclusive esse nome fariseu, ele vem de uma palavra em hebraico que significa aquele que quer ser mais santo que os outros. Isso começou como algo bom e depois se tornou algo ruim. E Jesus está então comparando esta geração de multidão e fariseus como quem? Lá no versículo 16. A quem posso comparar essa geração? Que geração? Essa geração religiosa. São como crianças que ficam sentados nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Nós cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. O que o religioso gosta? Ele gosta de dizer o que as pessoas têm que fazer. Nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós cantamos um lamento e vocês não se entristeceram. Nós dizemos o que é pecado e vocês não dão bola. Nós dizemos o que é santificação e vocês não dão bola. Jesus compara então esta geração como criança birrenta. Porque é isso que criança birrenta faz. Se não faz aquilo que eu estou dizendo, eu fecho a cara, eu bato o pé, eu deito no chão. E os fariseus fazem isso. E evangélicos que têm essa postura de fariseus fazem a mesma coisa. Uma forma que eu nunca havia visto Jesus e que eu aprendo a partir da palavra de Deus é que Jesus não suporta gente religiosa. Você sabia que não há pecado nenhum que você faça que deixe Jesus assustado? Mas, ao mesmo tempo, não há santidade nenhuma sua que deixe ele assim, puxa vida, você é bom, hein? Jesus não se interessa por nada disso. Porque Ele nos ama, sendo religiosos ou sendo pecadores. Ele nos ama. E Jesus compara, então, os religiosos como aqueles que querem que os outros dancem conforme a sua música. Nós tocamos flauta e queríamos que vocês dançassem, mas vocês não dançam. Nós dizemos, dê 7 voltas ao redor da quadra que as coisas vão acontecer. Nós dizemos, cumpra tudo aquilo que a religião diz que deve ser cumprida e as coisas acontecerão para você. Faça a campanha de 15 dias, traga o sal grosso, traga aqui alguma coisa para ser abençoada, para você ter a bênção de Deus. Os religiosos, como ouvimos domingo passado, gostam de subornar Deus, ou achar que Deus pode ser subornado. Mas o texto continua. Diz também que os religiosos gostam demais de rotular as pessoas. E esquecem de uma verdade que a própria palavra de Deus nos ensina. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Os homens querem a aparência, mas Deus quer o coração. Os religiosos olham para aqueles que são diferentes e dizem assim, vocês não são iguais a nós, então vocês estão em pecado. Se você não usa a mesma roupa que eu uso, você está em pecado. Se você não corta o cabelo igual eu corto, então você está em pecado. Se você não dá um glória a Deus, você está em pecado. Vocês percebem? Pecado deixou de ser algo que afronta a Deus para ser algo que afronta a religião. Olhe para mim, por favor. Fariseus e religiosos querem que todos sejam iguais a ele. O mundo só será um paraíso quando todos forem iguais a mim. Se você prestar atenção, pregadores da televisão, eles falam de um jeito que os seus discípulos falam da mesma forma. Fariseus e evangélicos
eles não ensinam as pessoas a imitarem Jesus. Ensinam as pessoas a imitarem elas. Isso é muito sério. E Jesus respeita a nossa individualidade. Essa é a bronca de Jesus com a multidão. Porque eles não se contentam em ter pessoas diferentes. Os fariseus esquecem que rótulos foram feitos para produtos e não para pessoas. Então eu quero convidar vocês para lermos alguns rótulos que os fariseus diziam. Vamos ler juntos o Evangelho de Mateus 11:18? Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Engraçado, né? Veio então João Batista, não bebia, não jejuava, e os fariseus diziam que ele tinha demônios. Não é engraçado? Por que os fariseus diziam que João tinha demônios? Porque João não fazia o que os fariseus faziam. Porque João não seguia os mesmos ritmos dos fariseus. Mas o texto não acaba aqui. Vamos ver lá, que mais? Vamos ver agora um outro versículo, versículo 19. Vamos ler juntos com bastante força. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Não é engraçado? De um lado, João Batista fazia tudo que parecia ser santo. Ele não bebia e ele jejuava. Mas como ele não seguia os fariseus, ele era chamado de um endemoniado. Aí vem Jesus, do outro lado, que bebia, não jejuava, participava de festas, e aí chamavam ele, e aqui a tradução bíblica foi um pouco light, porque a tradução correta seria essa: Jesus bebia, comia e festejava, e diziam que ele era um depravado. Olha que interessante. O Jesus que eu nunca conheci é um Jesus, olhe para mim por favor, é um Jesus que se tivesse em nosso meio nesses nossos dias, ele não estaria aqui. Numa hora dessas, Jesus estaria ou no Cambuí, ou no Ouro Verde, na Lagoa. Jesus estaria onde estavam as pessoas que gostavam de celebrar a vida. Preste atenção, porque para evangélicos, festa é sinônimo de depravação, porque a gente herdou isso lá dos fariseus. Festa é sinônimo de depravação. Só que Jesus foi criticado justamente por não se enquadrar nos padrões de santidade dos fariseus. Jesus era chamado de depravado. O que é mais pecado numa festa? Digamos que você seja um evangélico ou um fariseu. É mais pecado você, como fariseu evangélico, dançar se todo mundo está dançando numa festa? Ou é pecado você ficar ali na mesa e ficar remoendo e pensando assim, esse pessoal pecador de uma figa. O que é mais pecado? E eu quero deixar bem claro uma coisa aqui, gente. Quando eu falo que não é pecado ouvir música do mundo, na minha cabeça, música é música. Chico Buarque, Toquinho, Djavan, até grupos que eu não gosto, até que eu não tenho essa facilidade de apreciar. Por exemplo, música gauchesca. Tem gente que gosta e não tem problema nenhum quanto a isso. Agora, existem coisas que se chamam de música e não são música. Funk não é música. Funk do Morro Carioca não é música. Porque é um batidão só e as letras, porque música envolve letra também. São letras repetitivas, letras que abusam da sexualidade. Isso daí para mim não é música. Agora, não há pecado nenhum você ouvir um Tom Jobim, ouvir Corcovado de Tom Jobim. Isso é uma bênção. Porque Deus concedeu a esses músicos a habilidade de construir músicas. Está bem? Então não estou colocando tudo no mesmo balaio. Estou dizendo que existe coisa muito boa e coisa muito ruim. Vocês podem simplesmente chegar e falar, isso daqui para mim não serve, e pronto. Não critique quem gosta de outro tipo de música que você não gosta. Não seja um fariseu. Não rotule. Jesus termina essa primeira parte, lá no versículo 19, dizendo assim, a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. O que Jesus está querendo dizer? Ora, para os fariseus, João Batista era um endemoniado. Para os fariseus, Jesus é um depravado. Ok.
Agora, o que vai dizer se ele é realmente um endemoniado e se ele realmente é um depravado? As obras que os acompanham. Que obras acompanhavam João Batista? As obras de um endemoniado? Não. Que obras acompanhavam Jesus? As obras de um depravado? Jamais. Que obras acompanhavam a vida de um fariseu? Gente que não amava a Deus e não ama as pessoas. E se nisso se resume o Evangelho, amar a Deus e amar as pessoas, então a gente tem que ter isso muito claro. Olhe para mim, por favor. É isso que fariseu e evangélico faz. O evangélico que tem postura de fariseu. Eles criticam os outros porque eles não querem olhar para o pecado deles. Para evangélicos e fariseus, tudo aquilo que todo mundo vê é pecado. Agora, tudo aquilo que ninguém vê não é pecado. Então é pecado ouvir música do mundo porque as pessoas veem você ouvindo música do mundo. Agora, enquanto eu estou ali acessando a internet e ninguém me vê, pornografia na internet, isso não é pecado, isso é entre eu e Deus só. Deixe-me dizer isso para você, meu irmão, se você ainda está preso a essa mentalidade farisaica. Jesus não suporta gente assim. Jesus ama você, mas Ele não suporta esse tipo de atitude. Por isso que Jesus então continua falando de cidades. Cidades que presenciaram milagres maravilhosos. Corazim, Betsaida, Cafarnaum. E essas cidades que foram profundamente abençoadas com sinais, com milagres, com a ação do Espírito. Elas são comparadas às cidades que eram tidas como pecadoras. Tiro, Sidom e Sodoma. E a cidade que mais recebeu milagres de Jesus, Cafarnaum, ela é comparada a Sodoma, que é considerada a cidade mais pervertida do Antigo Oriente. E Jesus faz uma afirmação contundente sobre estas duas cidades. Versículo 23, e você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Porque Cafarnaum se julgava muito santa. Não, você descerá até o inferno. O teu lugar é o inferno, Cafarnaum. Você experimentou coisas maravilhosas, coisas grandiosas, presença de Deus, e você se orgulhou a ponto de chegar e dizer, eles não são santos, eu é que sou santo. Quem tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo agora. Quem tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo agora. Você que se julga muito santo, você é destinado ao inferno, enquanto continuar com essa postura orgulhosa e arrogante igual o diabo. É isso que fez o diabo cair. Ele se julgar melhor do que todos os outros anjos, melhor do que toda a criação de Deus. Você está destinado à perdição, enquanto você não se arrepender. Jesus disse que Sodoma, se os milagres que aconteceram em Cafarnaum acontecessem em Sodoma, Sodoma não teria sido destruída porque se arrependeria. É tempo de arrependimento. A única coisa que nós podemos fazer sozinhos é coisa errada. Nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas para nos arrepender, parar de acusar os outros, parar de rotular as pessoas, parar de agir feito o diabo. Nós precisamos refletir o amor de Deus. Essas cidades são comparadas a religiosos, gente que teve a maravilhosa bênção de presenciar coisas maravilhosas do Espírito, mas que por causa disso se orgulharam, acharam que era melhor que as outras. Olhe bem para essa figura. Esse era um fariseu da época. Olhe bem para essa figura. Talvez seja a sua imagem refletida num espelho. Quem rotula, acusa, igual o diabo. Quem rotula, acusa, igual o diabo. Mas Jesus termina de uma forma que só Ele poderia terminar mesmo. Versículo 25. Acompanhe comigo na tua Bíblia. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Olha só a diferença que Jesus faz. Jesus diz que o que Ele está para dizer agora é oculto, e é escondido desses sábios e cultos. E esses sábios e cultos não é gente inteligente, não é gente que estudou demais. Sábios e cultos é uma outra forma de Jesus se referir a esses fariseus, a essa multidão religiosa. Pai, o que eu vou falar agora, esse pessoal santarrão não consegue compreender, porque o Senhor faz questão de esconder isso de quem se posiciona dessa forma. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado.
E aí Jesus começa a dizer uma coisa muito importante. Versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. E aí Jesus então faz questão de revelar um Deus até então desconhecido. O Deus que os judeus conheciam era um Deus que rotulava as pessoas. Este é bandido, este é maconheiro, este é negro, mas rótulos não servem para pessoas. Rótulos foram criados para produtos, não para pessoas.